Judas era irmão de Tiago. De fato, Judas, irmão de Tiago. Simão, pelo mesmo motivo, era irmão dos precedentes. Outra dificuldade. Maria deu à luz seu primogênito, como lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7. Primogênito quer dizer ao primeiro filho. Como se São Lucas tivesse dito, ela deu à luz ao primeiro, como se não tivesse ficado só no primeiro. Qualquer mulher que dá à luz o primeiro filho é sempre o primogênito. Foi encontrada uma inscrição sobre o túmulo em que se lê: Alcione morreu a dar à luz seu primogênito. Esta descrição foi encontrada no Egito e é do tempo de Jesus. Além disso, a palavra primogênito para os judeus tem valor legal muito profundo, pois o primogênito era objeto de direitos especiais e era consagrado a Deus. Outra dificuldade: José não conheceu Maria até que ela deu à luz um filho, como lemos em Mateus 6, 23. Os protestantes dizem: aqui está escrito, José não conheceu Maria até quando deu à luz o filho Jesus, mas depois. Isto é um modo errado de olhar para a Sagrada Escritura. Esta frase não quer dizer que José, depois que Maria deu à luz a Jesus, que ele tenha conhecido ela em sentido bíblico, que ele tenha tido relação como um esposo tem com a esposa. Nunca. O evangelista Mateus quer acentuar que Maria e José não tiveram nenhuma aproximação antes do parto. Isto para ressaltar mais claramente que a gravidez de Maria foi obra exclusiva do Espírito Santo. Temos exemplos na Sagrada Escritura que nos ajuda a entender esta frase. Temos, por exemplo, na Bíblia, temos esta frase: Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Samuel 6, 23. Não teve filho até o dia da sua morte. Quem vai ser o louco que vai dizer que ela teve então filhos depois da sua morte? Se ela não teve filho até aquele dia, então depois ela teve. Seria uma loucura afirmar tal coisa. Como é uma loucura afirmar, se baseando naquele texto de Mateus capítulo 6, versículo 23, que depois de ter nascido Cristo, que José não a conheceu até que ela deu à luz, e que depois ele a conheceu em um sentido carnal. Não aconteceu isso na vida de Nossa Senhora. É bom notar que os tais que são chamados irmãos de Jesus nunca são chamados filhos de Maria. Ninguém pode encontrar nas Sagradas Escrituras um texto, uma frase que diz que Maria, a mãe de Jesus, teve outros filhos. Não existe nenhuma frase nas Sagradas Escrituras que diz que Nossa Senhora teve outros filhos além de Jesus. Por fim, podemos pensar: Jesus, antes de morrer, deixou sua mãe a João para ele tomar conta. Se Maria tivesse tido outros filhos, teriam ficado com ela, com certeza. Seria um absurdo pensar que Nossa Senhora tinha lá vários filhos e que Jesus, quando estava morrendo, pegasse a sua mãe e entregasse para uma pessoa que não era filho dela. Ia ser uma falta de respeito, uma falta de caridade
com os irmãos, com os outros filhos de Nossa Senhora. Isso que é uma coisa absurda que nós nunca podemos pensar, né, e afirmar do nosso Senhor Jesus Cristo. E fica bem claro, caros irmãos, bem claro para todos, essa é uma fé da nossa igreja. Mas infelizmente nós encontramos até católicos. Recordo que uma vez encontrei uma senhora católica de missa diária que afirmava que Nossa Senhora tinha tido outros filhos naturais. Um absurdo, uma heresia ao menos material, talvez não formal, porque não tinha um conhecimento da verdade plena, não estudou, não buscou conhecer mais sobre a verdade da igreja. Mas Nossa Senhora é verdade de fé, é verdade nossa, é verdade da igreja. Ela só teve um filho, Jesus Cristo. E esse filho ela teve um modo milagroso. Ela concebeu ele virginalmente e também deu à luz a ele permanecendo virgem, e depois toda a sua vida ela permaneceu sempre virgem. Então nós podemos dizer, concluir com certeza que Jesus Cristo é o único filho de Maria. E essa não é uma opinião do padre que está falando. Esta é a verdade da Igreja Católica. Esta é uma verdade de fé, é um dogma. E quem ensina diferente, peca. Vai contra a verdade da Igreja, vai contra a fé da Igreja. A fé da Igreja, como nos ensinaram, né, os apóstolos e toda que vem até nós a tradição da Igreja. Verdade ensinada pela nossa Santa Mãe Igreja. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na Igreja é constatar que os jovens de todo lugar, de todo tempo, de toda condição, sentem o desejo de consagrar toda a sua vida a Cristo, seu corpo, sua alma, seu tempo integralmente, para poder amá-lo mais livremente e com mais intensidade e servi-lo nos irmãos mais pobres. Hoje também é assim. É uma coisa maravilhosa. Nós vemos aqui a potência da graça do Espírito Santo. Mesmo vivendo em um mundo tão impuro, em um mundo tão sujo, tão contaminado, em modo particular pelas sexualidades, pelo sexo desordenado fora do matrimônio, isso que está tornando causa de escândalo, de pecado para tanta gente. Hoje uma das empresas que mais ganha dinheiro no mundo é a empresa da pornografia. São milhões de homens, mulheres, jovens que têm acesso aí a vídeos, filmes, sites, internet. É uma coisa terrível. Quanta gente está perdendo Deus. Quanta gente está perdendo a graça de Deus por esse pecado. Mas mesmo em meio a tanta sujeira, Deus ainda chama muitos jovens que querem viver uma vida de castidade, que querem viver uma vida pura, que querem viver a modéstia, que querem se consagrar a Deus, que querem ser de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, que não querem ser tratados simplesmente como um objeto, simplesmente como uma coisa, simplesmente como um instrumento de prazer. O homem moderno pensa que é tão livre, mas talvez nunca foi tão escravo como nos nossos dias. Quantos homens, irmãos, escravizados pela pornografia. Quantos homens e mulheres escravizados, literalmente escravizados pelo sexo, pela impureza. Quantos homens que não querem ser homens. Quantas mulheres que não querem ser mulheres. Vivendo uma vida absurda, mentindo para si mesmo e vivendo à mercê dos outros. Que tristeza
Mas por outro lado, que maravilha, ver jovens, moças, rapazes que estão se levantando, que estão lutando, que estão trabalhando, que estão rezando para viver uma vida casta, uma vida pura. Quantas moças estão se vestindo, procurando se vestir como uma mulher de verdade, que estão se protegendo o seu corpo, aparecendo diante dos homens da sociedade do mundo não como um pedaço de carne exposto no açougue, mas como uma filha de Deus, comprada pelo sangue de Cristo preciosíssimo derramado na cruz. Com certeza esse vai ser um campo onde nós vamos ter que trabalhar muito. Nós falamos nós no plural porque é um trabalho para todos. É um trabalho para os sacerdotes, para os bispos. É um trabalho para os pais. É um trabalho para os professores, para os catequistas. Temos que fazer as nossas crianças, a nossa juventude, descobrir a beleza da vida casta, a beleza da vida pura. O homem que vive uma vida impura, ele se fecha para as verdades transcendentes. Ele vive como um animal, como um porco que está com a cabeça atolada ali dentro de um cocho de lavagem, que nunca é capaz de levantar a cabeça. O homem que se perde no pecado da impureza, eu falo homem, mas penso aqui mulheres, seja quem for, não é capaz de contemplar a beleza de Deus. E não é capaz nem de olhar para outra pessoa com um amor verdadeiro. Olha para o outro simplesmente como um objeto, como uma coisa, como algo que deve lhe dar prazer. Isso não é digno de um batizado, de uma batizada. Não, Deus não nos criou para essa escravidão, não. Deus não nos criou para sermos coisas, objeto na mão dos outros, não. E nem para fazer dos outros objeto coisas nossas, não. Cada homem tem uma dignidade, meu irmão, minha irmã. Cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Cada homem foi criado para a eternidade, para o céu, para viver na liberdade de filho de Deus, de filha de Deus. E tem que se viver essa pureza da mente, essa pureza do coração, essa pureza do corpo, essa pureza que nos ensina Nossa Senhora com a sua vida. E temos que criar um ambiente de pureza, um ambiente para onde se pode viver a castidade. É necessário restaurar a moda católica, uma moda modesta, uma moda de mulheres cristãs verdadeiras. É necessário selecionar aquilo que se vê na televisão. É um absurdo um pai e uma mãe sentar com seus filhos na televisão e ficar assistindo tudo, vendo tudo, como se tudo fosse normal. É já violentar a pureza das nossas crianças, dos nossos jovens. É necessário criar esse ambiente, trabalhar para redescobrir essa pureza, essa castidade. Padre Luiz Carlos Lorde, que fala tanto também dessa virtude, que prega tanto sobre a castidade, escreveu um livrinho maravilhoso. Uma vez ele pregando um retiro para nós, ele dizia que a castidade é a virtude dos covardes. No sentido que para ser casto, caros irmãos, tem que se fugir das tentações. Não é possível ser casto, ficar na frente de um computador vendo tudo. Não é possível ser casto, casta, ficar na frente de uma televisão vendo tudo. Não é possível ser casto, casta, se reunir com pessoas e falar de tudo, não ter prudência. Não é possível. É necessário fugir das ocasiões. Neste campo ninguém é forte, ninguém. Pode ser padre, pode ser casado, solteiro, novo, velho. Nesse ponto todos somos fracos. E para viver essa castidade, essa pureza, essa virtude maravilhosa que Nossa Senhora viveu durante toda a sua vida, São José, nosso Senhor Jesus Cristo, os santos de Deus, porque todos nós somos chamados a viver uma vida casta. É verdade que em modo diferente, quem é padre, uma castidade total, plena, renúncia de tudo aquilo que é do prazer sexual. O jovem não casado, a mesma coisa. O homem casado, a mulher casada é chamado